Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei ou não gostei, adicionar os sininhos e também para os nossos colaboradores do canal, meu muito obrigado pelas colaborações, aqueles que fazem de maneira espontânea, voluntária, através da chave Pix que está sempre aqui na descrição do vídeo, juntamente com o material da aula de hoje. Bom, gente boa! Nona lição do estudo do Êxodo. Hoje nós vamos continuar dentro da lógica da vocação de Moisés. Vamos dar mais um passo dentro do estudo do capítulo 3 ao capítulo 6. Hoje nós vamos tratar do tema Deus que envia Moisés. Bom, já vimos a questão da vocação e tudo mais, dos dois nascimentos, dos dois ciclos de Moisés. Hoje nós vamos tratar do tema do envio, né? Ou seja, depois da revelação de Deus, a missão de Moisés, agora ela assumiu uma fisionomia que podemos dizer assim, ela toma ares de urgência, ou seja, no versículo 16 nós vamos encontrar de fato uma repetição do mandato, ou seja, Deus está reiterando o seu envio, o seu mandato. Então, junto com esses sinais de envio, nós vamos ter também os sinais da credibilidade. Então, nós vamos estudar isso quando fizermos a leitura de Êxodo 3:16 até o 4:9. Bom, Deus repete a Moisés agora de forma imperativa, ide, e esclarece as várias tarefas que representam as etapas da missão, ou seja, reunir os anciãos, falar das revelações divinas e depois dirigir-se ao faraó. Esse bloco literário podemos dizer que são não mais que 6 versículos, Êxodo 3:16 a 22, é um resumo da história que vai acontecer. Neste caso, Moisés mostra que, como todo bom profeta, como todo bom enviado, ele se opõe ao projeto de Deus. Moisés, em Êxodo 4:1, ele responde: eles não me acreditarão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. No momento, o tema, a ênfase deste capítulo, de fato, é a credibilidade. Ou seja, o verbo central aqui desse estudo é o verbo crer, o verbo ouvir. Ele retoma muitas vezes no texto. E então Deus oferece a Moisés 3 sinais desta credibilidade. Evidentemente, são sinais simbólicos. O primeiro sinal é uma vara que se torna uma serpente, uma cobra. Então, tomada pela cauda, quando pega pela cauda, torna-se novamente uma vara. Êxodo 4:2-5. Êxodo 2:5, o Senhor disse: o que tens na mão? E Moisés responde: uma vara. Joga por terra. Ele jogou-a por terra e a vara transformou-se em uma serpente, de modo que Moisés recuou. E o Senhor disse-lhe: estende tua mão, toma pela cauda. Ele estendeu a mão, tomou pela cauda, e a serpente tornou-se de novo numa vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, realmente lhe apareceu. Então, o cajado, ele é um sinal de autoridade, poder, sinal de comando, enquanto a cobra é um símbolo de caos, que evoca o monstro primitivo, o monstro das entranhas da terra. Então o bastão é a ordem e a cobra é a desordem. É uma dupla, existe uma dicotomia nesse símbolo. O bastão é a ordem, é aquele que dá o comandamento, dá a ordem, dá o andamento das coisas. Se usa para indicar o caminho. A cobra é o sinal da desordem, ou seja, é o sinal do caos, né? A serpente original e tudo mais. Simbolicamente, portanto, Moisés ele assume
o poder sobre a ordem e sobre o caos. Ele deve trazer ordem para a vida do seu povo e caos para aqueles que combaterem contra ele. Ou seja, ele é investido de um poder que diz respeito a Deus, da organização do cosmos. E o segundo sinal é a mão de Moisés, que insere no manto e puxa para fora a lepra, que insere novamente e está curada. Ou seja, esse sinal é um sinal muito aterrador. Ou seja, coloca a mão na roupa e tira a mão, ela está com lepra. Coloca de novo e está curado. Êxodo 4, 6, 8. E o Senhor continuou: mete tua mão no teu seio. Ele meteu a mão no seio, e quando retirou a mão estava leprosa, tão branco como a neve. E o Senhor disse: mete de novo a mão no seu seio. Ele meteu de novo a mão no seio e retirou-a, e eis que ela estava totalmente curada, restaurada a carne. Se não te crerem, nem te obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão na voz do segundo. A lepra é o símbolo de morte. O leproso, de fato, é tirado da comunidade dos vivos e mantido segregado fora da cidade. Então Moisés recebe com esse símbolo o poder sobre a vida e sobre a morte, um poder que claramente pertence somente a Deus. E o terceiro sinal ainda consiste na transformação de água em sangue, derramando-se pelo chão. Êxodo 4:9. Se ainda permanecerdes incrédulos diante desses dois prodígios, nem te ouvirem, tomarás a água do Nilo e a derramarás por terra, e a água tirada do Nilo se transformará em sangue sobre a terra. Derramar sangue é um gesto que evoca, derramar água, melhor dizendo, é um gesto que evoca a chuva, que é sinal de fertilidade, de vida. O gesto de derramar água é um antigo símbolo de purificação da vida, de libação. Mas derramar sangue significa matar, ou seja, dar a morte. Mais uma vez, existe aqui o poder sobre o ciclo da vida e sobre o ciclo da morte, o poder sobre a natureza, o poder sobre a vida humana. Simbolicamente, todos esses símbolos de vida e de morte, eles foram transmitidos, comunicados a Moisés. Então, Moisés tornou-se crível, porque assume o mesmo poder divino, ou melhor, Deus é quem mostra que age juntamente com Moisés, ou seja, a ação de Moisés se torna uma ação de Deus. Segundo ofício, ele é o porta-voz de Deus. Êxodo 4, 10, 18. Apesar de tudo isso, como um bom profeta, Moisés, ele faz uma objeção, faz outra objeção. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca tive, nem mesmo depois que falasses com vosso servo. Tenho a boca e língua pesada. Atenção aqui, algo muito interessante. A essa altura, nós focamos na última área, que é a área da palavra. A resposta divina às objeções de Moisés aparenta um papel criativo de Deus, ou seja, Deus reconstrói esse enviado. Moisés teme que ele não seja capaz de falar. Deus criou a boca e então lhe concede a capacidade de falar. O resultado da terceira menção é a seguinte: Êxodo 4, 11, 12. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Quem faz ver ou faz cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. Então, o dom da palavra. A fórmula ser com, mostra-se novamente a presença operante de Deus, e ele agirá pela boca de Moisés, ou seja, a palavra de Moisés passará a ter poder. O verbo que sair, a palavra que sair, o logos que sair da boca de Moisés será a palavra de Deus. Então, o verbo para ensinar que retoma nesse contexto
é o verbo yiresh, do qual a palavra Torá, ensino, é derivada. Torá é de Moisés, mas a Torá é de Deus. O ensinamento de Moisés no fundo, é um ensinamento que Deus lhe considerar o povo de Israel através da boca de Moisés. Então, a vocação termina com uma objeção adicional e que, de certa maneira, é exasperada. Êxodo 4:13. Ah, Senhor, disse Moisés, manda quem quiseres. Neste ponto, a ira de Deus se acende contra Moisés. Êxodo 4:14. E como a solução definitiva, ele indica a pessoa de Arão. Moisés terá que comunicar a Arão as palavras de Deus e Arão é que se tornará o transmissor. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Moisés, portanto, caros alunos, ele foi constituído como representante oficial de Deus, enquanto Arão, ele terá a palavra, terá a tarefa de ser o profeta, ou seja, aquele que fala a boca de Deus. Moisés é quem faz, Arão é quem fala. E através dessa fórmula, muitos teólogos de Israel, eles apresentam o sacerdócio de Israel investido através da tarefa dada por Deus de transmitir a fé. Mas dizem que ele assumiu o próprio papel de Deus, porque foi transformado. Com efeito, a vocação de Moisés, podemos dizer que é um autêntico caminho de transformação. Vamos fazer rapidamente as etapas dessa jornada. Então, no início, vendo o arbusto, Moisés tirou os sapatos. É um gesto ritual muito antigo, com os quais os fiéis demonstram simbolicamente que aquele lugar onde que está não é seu, não é sua propriedade. Nós temos isso até hoje, quando pessoas chegam na casa das outras, deixa a porta, as sandálias, o sapato, a não ser que a pessoa peça, permita, a pessoa deixa a porta de casa. Depois, ele cobriu o rosto porque tinha medo de dirigir o olhar para Deus. Êxodo 3:6. E não se atreveu a olhar para Deus, porque olhar para Deus significava morrer. Não se pode ver Deus e continuar a viver, como lemos em Êxodo 33:20. Moisés, ele reconheceu o Senhor da vida e o Senhor da morte. Lentamente Deus invade Moisés e confia-lhe uma missão. A princípio ele diz: eu desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Uma terra onde corre leite e mel, onde habitam cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Mas imediatamente, depois que isso é apresentado, ele ordena: vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. É Deus quem desce para libertar, mas é Moisés que deve ir. Então, através do sinal do cajado, da lepra, da água, que se torna sangue, Deus comunica o poder a Moisés. O poder de Deus sobre o caos, sobre o cosmos, sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde, sobre a doença, sobre a paz, sobre a guerra. E finalmente, Deus dá a Moisés a sua própria linguagem. Então Deus tomou posse de Moisés, transformou, mudou sua personalidade. Quando a gente lê Êxodo 4, 15 e 17, nós percebemos quando o texto diz: tu lhes falarás, lhes porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele. Vos ensinarei o que tereis de fazer. É ele quem fará ao povo em teu lugar. É ele quem servirá de boca e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com que operarás prodígios. Então, essa vara é sobre a ordem e a desordem. Moisés,
ele tornou-se um Deus conosco. Tornou-se o Elohim, o Senhor dos exércitos. O Deus para Arão e para Israel é Moisés. Agora Moisés se identifica com Deus. Deus age através dele. Depois de receber a designação de ir 3 vezes, finalmente agora ele vai. Ele parte, ele vai para o Egito. Êxodo 4:18. Moisés partiu, de volta para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse: vai em paz. E aqui nós temos alguns complementos dessa história, né? Ao longo dessa história comprida e agitada, que é o relato da vocação de Moisés, antes de iniciar a obra, a narração da obra que empreendeu para libertar o povo, o autor, o editor, ele apresenta 3 pequenas unidades narrativas de diferentes origens, que em parte recebem coisas que de fato já foram ditas, e em outra parte são textos que remontam a outras nuances. A primeira perícope dentro desses textos especiais, podemos dizer que é Êxodo 4, 19 e 20, que resume a ordem divina de partida e descreve sucintamente esta viagem de retorno ao Egito de Moisés e de sua família. Êxodo 4, 19 e 20. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta para o Egito, porque aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, e fez-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Ou seja, o poder de Deus vai com ele. Isso é muito bonito, porque quando a gente pensa essa realidade, é estar investido de uma graça, é estar sob total confiança, porque ele deixou inimigos no Egito. É muito interessante um comentário dos padres da igreja que vão mostrar Moisés que volta para o Egito para enfrentar o que tiver que enfrentar com a mesma condição de fé que a Virgem Maria, depois de saber que estava carregando o Salvador, estava gerando o Salvador no seu ventre, caminha para as montanhas da Judéia. Ora, uma moça caminhando pelas montanhas da Judéia sem suporte nenhum, não fazendo parte de uma caravana onde seria protegida, ela vai sozinha. Por quê? Exatamente isso. Porque a mão de Deus está sobre ela. E aqui Moisés leva na mão o poder de Deus. Existe uma adição tradicional eloísta aqui. Exemplo, nós temos em Êxodo 4, 21 e 23, onde se torna explícito o discurso de Deus, onde Deus colocou na boca de Moisés para referir-se ao faraó. Ele antecipa o resultado negativo da missão. Então, são pequenas perícopes, pequenos textos que vão apresentando o que acontecerá. Então, temos a volta, onde ele vai enfrentar tudo. Ele está confiante de que Deus está com ele. Na segunda perícope, que eu vou apresentar agora, o Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu faças na presença do faraó. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará partir o meu povo. Tu lhe dirás: assim falou o Senhor de Israel, Israel é meu primogênito. Ou seja, deixar bem claro para o faraó que o faraó está com algo que pertence a Deus. E o faraó, não libertando o seu povo, arrisca de combater contra Deus. Arrisca de combater contra Yahvé. Então essa frase que está aqui, ela vai parar na boca de Gamaliel. Não mexamos com estes homens, porque não ousemos combater contra Deus. Então essa aqui é a frase, ou seja, a origem deste pensamento. E no versículo 23, eu te digo,
deixa ir o meu filho, para que ele me preste culto. Se te recusas deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Então aqui é a sentença. Israel é o meu primogênito. Se você não deixar meu primogênito partir, eu vou tirar o seu. Deus dizendo ao Egito: se você não deixar o meu filho partir, eu vou tocar no seu. Então aqui é um detalhe muito significativo. É um detalhe é um ultimato dado, sabendo que os egípcios iam endurecer o coração. O detalhe mais significativo é a apresentação de Israel como o primogênito. Então, Êxodo 4, 22 e 23, tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel é meu primogênito. Eu te digo, deixai ir meu filho, para que ele me preste culto. Se te recusas deixar-o partir, farei perecer teu filho. Os profetas do Reino do Norte, que eram guardiões das tradições, das memórias do Êxodo, adoraram apresentar o povo de Israel como o filho de Deus, como lemos em Oséias 1:11. Israel era ainda uma criança, eu já o amava, e do Egito chamei de meu filho. E aí, no contexto cultural cananeu, onde o filho primogênito tem um papel religioso muito importante, os pregadores proféticos descrevem assim a intervenção de Yahvé, portador da vida e da morte, como lemos em Gênesis 22. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto. Ou seja, o primogênito é aquele que foi consagrado a Deus, pertence a Deus. Então, Isaque, esse que foi consagrado a Deus, em que nem o próprio Abraão tocou, porque Deus o recebeu como libação e o consagrou, ele é intocável. Então, se Deus não tocou naquele menino, os descendentes daquele menino também são intocáveis pelo faraó. Essa é a lógica do texto. E a terceira unidade literária, ela é autônoma, ela não vem dentro dessa sequência de explicativa ou memorial, ela é independente e ela descreve um evento obscuro que aconteceu durante a viagem de Moisés ao Egito. Em Êxodo 4, 24, 26, estando Moisés a caminho, numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então a pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor deixou-a. Séfora havia dito: esposo de sangue, por causa da circuncisão. O texto, ele é um texto arcaico, mas que, preservado pela tradição, ele traz um fragmento da antiga narrativa das próprias tribos do sul. Ou seja, aqui é retomado um contexto de que não só por escolha de Deus, mas também por uma adesão do povo. O fato da circuncisão, ou seja, algo que é retomado, ou seja, é sinal de uma aliança não somente entre Deus com seu povo, mas do povo com Deus. Então, quando a vida de Moisés corre risco, a circuncisão é lembrada, ou seja, a aliança é lembrada. Bom, este é o texto, é o nosso segundo tema dentro desta lógica da vocação de Moisés, que será retomado na próxima aula. Bom, gente boa, paz e bem a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até mais ver.